Então vamos agora trabalhar os adornos com o pincel aqui na nossa mandala. Então, o que eu vou fazer? Eu preparei aqui no meu godê a tinta amarelo cádmio, que é o primeiro tom que nós utilizamos aqui na folhinha, né, do pontilhismo. E eu vou fazer agora com o pincel alguns traços para contornar aqui a folha. Eu vou fazer em todas. Eu vou começar com a tinta mais escura, o amarelo mais escuro, e depois eu vou com o amarelo mais claro. E o pincel que eu estou utilizando é o pincel da Condor 422 0, que é um pincel filete, na verdade, né? Ele é bem fininho e é mais compridinho, então ele é excelente para fazer esse tipo de traçado, tá? Então nós vamos começar molhando somente a pontinha, não precisa molhar todo, tá? Só molhei a ponta. Vou posicionar no meu braço, como nós já treinamos as pinceladas. Mas antes da gente começar a trabalhar com o pincel, eu vou delimitar a altura da minha pétala para que eu consiga delimitar também automaticamente a altura da minha pincelada, tá? Então eu vou posicionar aqui o meu compasso bem na pontinha aqui, no final, onde acaba a pétala, ok, ó, bem no finalzinho, e eu vou fazer um círculo, vou traçar aqui um círculo por toda a mandala, bem aonde acaba todas as folhas. E essa vai ser a altura do traçado que eu vou fazer com o pincel agora. Então, eu vou pegar aqui o meu pincel da Condor 422 0, vou molhar somente a pontinha. Ó, molhei aqui a pontinha do pincel, não precisa encharcar de tinta. E deixem a tinta, lembrem-se de deixar a tinta bem fluida para esse processo. Posicione bem aqui a sua mão. Como nós já treinamos nos exercícios anteriores de treinamento, né? A gente vai mexer só os dedos, o pulso vai ficar paradinho aqui no lugar pra gente fazer esse traçado. Então eu apoio aqui o meu pulso e vou posicionar aqui bem aonde a gente delimitou esse traçado com o compasso e vou colocar meu pincel e descer. E conforme eu venho descendo, eu vou levantando o meu pincel, né? Levantando os pelinhos do meu pincel para que o traçado fique mais fininho conforme ele for chegando na base. Que eu vou fazer agora do outro lado. Então, molhei aqui a pontinha do meu pincel. Vou analisar e ver qual a melhor posição aqui do meu pulso, que vai aqui conseguir fazer o traçado até o final, tá? Vou posicionar aqui nessa linha que a gente delimitou com o compasso, venho descendo e levantando levemente o pincel para ir afinando até o final. Ok? E aí depois eu vou encher com mais traçados, com mais pétalas, como se fossem abrindo as pétalas aqui da folha, com tons mais claros, mas a princípio vamos fazer esse processo com o amarelo cádmio em todas as folhas. Vou mostrar mais uma vez aqui para vocês. Molhei aqui a pontinha do meu pincel com a tinta fluida. Aqui está a minha altura, meu limite. Posicionei aqui o meu braço. Pulso firme aqui na mandala, mexo só os dedos e venho descendo aqui com o pincel. Vou levantando e afinando até o final. Então agora você vai fazer isso em todas as pétalas.
Vamos dar continuidade aqui. Eu já preparei no meu godê a tinta amarelo ouro e o que sobrou aqui no meu godê de amarelo cádmio eu devolvi pro potinho. Então essa é uma maneira da gente também economizar para que não haja desperdício, né, de tinta. Então terminou de usar, pega uma espátula, um objeto mais fininho e joga tudo de volta no potinho para que você não desperdice sua tinta, tá? Então vamos lá, vamos olhar a pontinha aqui do pincel, vou utilizar o mesmo pincel e vou começar o mesmo procedimento, fazer a mesma pincelada. Eu vou aqui ao lado, seguindo a altura do círculo que nós traçamos com o nosso compasso, né? Não passe para o círculo, não passe além do círculo que nós traçamos, para que tudo fique bem simétrico. Então eu vou dar um espacinho aqui bem pequenininho entre uma pincelada e outra, posiciono o meu braço, meu pulso e venho puxando. Vou subindo o pincel até o finalzinho encontrar ali com o tracinho da tinta anterior. Bom, quanto a essa primeira pincelada que eu fiz, eu achei que a minha tinta não estava tão fluida quanto eu gosto de trabalhar, então eu coloquei um pouquinho mais de gel para matizar aqui dentro, né, da tinta e mexi para que eu possa fazer a segunda pincelada, porque eu achei que a primeira não deslizou do jeito que eu gosto. Então vamos olhar novamente aqui e vou fazer a segunda na mesma folhinha. Não sei se deu para perceber no vídeo, mas essa pincelada fluiu bem melhor do que essa, porque a tinta estava preparada, estava melhor preparada do que a anterior. Então vocês conseguem ver a diferença que faz a preparação de tinta, que eu já ensinei em módulos anteriores, no trabalho final, no acabamento do trabalho em pontilhismo, no trabalho com o pincel especificamente, tá? Então lembrem-se de deixar a tinta bem fluida, bem preparada com o gel para matizar, que vai fazer, ó, toda a diferença no trabalho. Foi até bom que isso aconteceu para vocês verem na prática como é, porque muitas pessoas me perguntam como é que faz a pincelada ser tão fluida. É a preparação da tinta, tá? Que faz toda a diferença no deslizamento do pincel no MDF, ok? Então vamos lá para a próxima pincelada e vamos fazer, né, na sequência em todas as folhas. Quando chegar aqui no finalzinho, gente, vocês tentem fazer a união aqui do tracinho mais fininho do fim com o traço anterior, para que fique tudo juntinho aqui embaixo. Conforme eu for trazendo e acompanhando a pétala, ó, eu vou unindo aqui embaixo junto com a tinta anterior, ok? Nenhuma pincelada fica igual a outra e é isso que dá beleza ao trabalho, né? Porque é feito à mão, é manual, é bonito por causa disso. E não se preocupem em deixar tudo perfeito, porque nenhuma mandala vai ficar simetricamente igual, idêntica à pétala anterior, tá? Isso você vai adquirindo um olhar, uma firmeza, um traçado com o tempo, sim. Vai aprimorando, vai ficando cada vez mais simétrico o teu trabalho, mas mesmo com toda a experiência do mundo, nunca vai ficar 100% igual, e é isso que dá a beleza à arte. Como vocês vão perceber conforme vocês forem criando a mandala de vocês, dificilmente, raramente você vai conseguir criar uma mandala igual a outra. Isso realmente eu nunca vi acontecer. De uma pessoa criar uma mandala e fazer uma idêntica àquela que criou anteriormente.
cada mandala é única. Então, a nossa mandala tá ficando assim. Vamos agora para a terceira pincelada, onde eu vou trocar o tom de amarelo. Eu vou utilizar agora o amarelo mais claro que eu usei aqui no pontilhado, que é o amarelo limão. Já estou aqui com a minha tinta preparada, amarelo limão, bem fluida, aqui no meu godê. E vamos agora para o mesmo processo com a cor mais clara, o tom mais claro da paleta de amarelo que nós utilizamos aqui nessa mandalinha. Então, já molhei aqui a pontinha, utilizando o mesmo pincel. Vou ajustar melhor aqui a minha mão e vou começar aqui no limite do traço que nós fizemos com um compasso e vou descendo. Então, olha que linda que tá ficando a mandala, bem mais preenchida, com essas pinceladas que trazem mais riqueza para o desenho, para o pontilhado. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou dar o acabamento nas pinceladas com a cor mineral, né? Eu vou fazer a mesma pincelada, só que eu vou iluminar com a cor mineral. Então, eu vou trazer mais luz aqui pra gente finalizar essa pincelada. Então, vamos lá. É assim que está ficando a nossa mandalinha, cada vez mais preenchida. Agora, nós vamos fazer o detalhe dentro do miolinho que nós fizemos aqui a nossa florzinha. Eu vou utilizar a mesma cor mineral que eu utilizei aqui no fundo. Eu vou fazer alguns pontinhos, alguns pontilhados aqui na parte de dentro, utilizando o boleador. Vou utilizar o meu boleador de metal, uma ponta média, e vou molhar aqui na minha tinta mineral, fazer um pinguinho aqui bem no centro e venho descendo. E vou fazer isso em todas. Faço um pinguinho bem aqui no centro e venho descendo. Ó, fiz 3 pontinhos decrescentes. Vou fazer mais uma vez aqui pra você ver. Fiz aqui no centro. Segundo pontinho e terceiro pontinho decrescente. Já dá uma outra carinha aqui para nossa folha. Vamos fazer em todos. E ficou assim. Aqui o centro já conversou aqui com a parte do acabamento final que nós fizemos aqui com o mineral. Agora vamos voltar para o tom amarelo. E agora eu vou fazer o acabamento aqui na parte do meinho, entre uma folha e outra. Eu vou fazer um acabamento aqui com amarelo cádmio e com uma pincelada aqui pra cima. Eu vou molhar a pontinha aqui do meu pincel, eu vou apoiar bem aqui na pontinha e vou trazendo aqui em cima até encontrar aqui o meinho da folha. Mas eu não vou subir tudo, tá? Eu vou fazer só esse traçadinho aqui, esse puxado, pra dar uma finalização, pra dar um acabamento mais bonito aqui no finalzinho da nossa pétala, que fica, vocês podem ver, fica um diferente do outro. Você pode deixar dessa forma, mas eu gosto de fazer esse acabamento aqui embaixo pra ficar mais simétrico mesmo a questão da pintura. Então, eu apoio aqui, pouca tinta, e venho subindo até a metade. Até encontrar com branco e eu solto. Eu vou fazer isso em todas.
Então aqui eu já finalizei todos esses detalhes aqui embaixo. E o que a gente pode fazer como sugestão? A gente pode continuar abrindo essa florzinha aqui só de pétalas, continuando com os outros tons de amarelo, ou a gente pode fazer um adorno aqui no centro. Então é questão de você utilizar a sua criatividade e ver o que mais te agrada, né? Se é continuar ou fazer um adorno aqui no centro mais delicadinho, tá? Então, o que eu vou optar aqui nesse momento é fazer a continuação dessa pétala aqui que a gente abriu embaixo, depois eu vou fazer um pontilhado aqui em cima, tá bom? Então, eu vou continuar aqui com outro tom de amarelo, amarelo ouro. Vou utilizar o mesmo pincel. Eu vou fazer uma completa aqui pra vocês verem, depois vocês continuem fazendo por toda a circunferência da mandala esse mesmo movimento. Agora eu tô com o amarelo limão e vou acompanhar aqui o formatinho da pétala, fazendo um leve arredondamento aqui, subindo com o pincel. E agora vou utilizar o mineral, vocês percebem que eu estou acompanhando o mesmo que a gente fez aqui em cima, tá? E agora eu vou utilizar um pincel um pouquinho menorzinho para fazer esse adorno aqui no meio. Eu vou utilizar o 42200, porque ele tem a cerda um pouquinho menorzinha. Então vai ajudar a gente a fazer esse adorno mais delicado, menorzinho aqui no centro. Ponho bem na pontinha. E venho subindo. Bem pouca tinta, só na pontinha do pincel. E agora, essa florzinha aqui, eu vou fazer um acabamento de um pontilhado aqui no meio, tá? Vou utilizar o amarelo cádmio para fazer esse pontilhado. Vou utilizar o meu boleador de metal, uma ponta maiorzinha para fazer a bolinha. E vou pontilhar bem aqui no centro. Parece uma margaridinha, assim. Ficou parecendo uma margaridinha, metade de uma margaridinha. E eu vou fazer isso em toda a circunferência da mandala. Vou mostrar pra vocês aqui mais de longe, pra vocês terem uma ideia de como tá ficando. Ó, olha como fica mais preenchido, né, o centro. Vai ficar bem mais legal, vai dar toda a diferença aqui na nossa mandala. E vamos lá, vamos continuar. O pincel, ele traz muita versatilidade, né, pra gente trabalhar a mandala em pontilhismo. Eu particularmente gosto muito dessa combinação de pontilhismo e pincel. Eu acho que traz todo um movimento, todo um ritmo pra mandala que fica de encher os olhos, né, fica bem bonito o trabalho. Bom, vamos lá agora com o pincel com as margaridas, né, que é no centro, que olha como ficou preenchida a nossa mandala. Vou mostrar mais aqui ela completa, olha, ficou assim, eu já fiz todos os pontinhos em cima dela, como eu ensinei no primeiro adorno pra você. E agora eu vou fazer esse adorno aqui, ó. Ó, eu fiz aqui bem de levinho, vou aproximar para você visualizar melhor. Vocês conseguem ver que aqui, em cima desse pontilhado, eu fiz um ponto alongado com o pincel e vim descarregando tinta até terminar aqui bem pontudinho. Então, eu vou fazer em todos para que a gente possa preencher esse espacinho que ficou entre uma folha e outra. Eu vou fazer com o amarelo cádmio, o mesmo tom do pontilhado que a gente fez aqui na nossa margarida. Então, vou pegar um pouquinho aqui de tinta na ponta do pincel. Eu vou apoiar bem aqui no centro. Apoio o pincel, desço o pincel, venho trazendo pra cima e subo até fazer uma ponta mais fininha. E eu vou fazer isso em todos. Vou fazer mais uma vez aqui pra você. Então, eu preenchi aqui a ponta do pincel com tinta.
Cheguei aqui um pouco acima do nosso pontinho, desci o pincel, deitei o pincel, venho subindo e levanto a cerda do pincel para ir descarregando menos tinta até chegar aqui na pontinha mais fininha, ok? E vamos fazer isso em mais uma aqui para você ver melhor. Coloquei aqui a tinta na pontinha do pincel, apoiei um pouco acima do pontinho, deitei as cerdas, vim subindo e levantando levemente o pincel para ficar mais fininho aqui na ponta. Ok? E agora que a nossa mandala ela já está bem preenchida nesse tom de amarelo, eu vou fazer os pontos de transição. Então, eu vou pegar o compasso, vou abrir aqui o meu compasso, vou dar um espacinho aqui, não vou contar, né, os centímetros, eu vou fazer bem intuitivamente, faça intuitivamente aí na sua casa também. Abra o espacinho que você quiser fazer, você se delimita pelo tamanho do pontinho que você quiser fazer, tá? Então, eu vou abrir esse tantinho aqui, ó, bem pouquinho, e vou fazer aqui um traçado em toda a circunferência para que a gente possa fazer esse pontilhado amarelo de transição para o próximo padrão que nós vamos desenhar aqui na nossa, que nós vamos pontilhar aqui na nossa mandala. Então, eu já fiz, eu vou utilizar a cor, eu quero deixar no tom amarelo ouro, eu quero deixar num tom amarelo ouro, que eu acho que vai dar um equilíbrio maior aqui para essa transição que nós vamos fazer. E eu vou utilizar o meu boleador com essa pontinha aqui, mediana, meu boleador de metal para fazer os pontinhos. Vou preparar aqui a tinta amarelo ouro e já vamos começar. Bom, então eu tô aqui, vou começar aqui os pontinhos de transição, que são nada mais, nada menos do que pontinhos regulares, que nós já treinamos bastante aí ao longo dos nossos exercícios aqui no curso. Vamos fazer esses pontinhos até completar toda a circunferência, seguindo aqui a linha. Ok? Faça isso em todas, até preencher completamente esse nosso espaço. Finalizei aqui o nosso ponto de transição no tom amarelo ouro e agora eu mudei um pouco os planos aqui do que eu ia fazer inicialmente com a mandala. Inicialmente, a ideia era fazer a mandala dos 7 chakras, né? Utilizar depois o verde, o azul, o roxo e o violeta. Porém, eu tô gostando tanto dessa combinação que tá ficando o laranja e o amarelo. Isso acontece, né, durante o processo da mandala. Às vezes você vai começar uma mandala, você escolhe as cores, mas no meio do processo você muda. Como a mandala é orgânica, é um processo muito intuitivo, isso é perfeitamente normal e pode acontecer com você também, né? Eu estava certa de fazer os 7 chakras, mas tô gostando tanto dessa combinação que eu vou manter esses 3 tons inicialmente, mais puxado laranja e amarelo, que eu estou amando. Então, a ideia aqui, eu fiz os pontos regulares de transição aqui para fechar o nosso adorno. E eu vou fazer mais um ponto, mais uma fileira de pontos regulares no tom amarelo ouro também, para que expanda mais essa cor aqui, que eu gosto, eu sempre gosto, né? Já comentei aqui no curso de fazer linhas de transição, eu não gosto de fazer uma linha sozinha, que eu acho que não destaca tanto, não fica tão legal. Eu gosto de fazer pelo menos 2 ou 3 linhas de transição. Então, aqui no caso, eu vou fazer mais uma pelo menos, e vou utilizar o mesmo boleador, vou utilizar na verdade, não vou utilizar o mesmo boleador, vou utilizar um boleador com essa ponta aqui um pouquinho maior. Então, eu utilizei esse aqui, né? Essa ponta, agora eu vou utilizar essa ponta um pouquinho maior para fazer o segundo ponto aqui de transição, pontos regulares. Então, eu vou pegar aqui o compasso. Vou abrir e fazer mais um traçadinho aqui, mais um traçado aqui, mais uma circunferência. Você faça o traçado na largura, no tamanho que você quiser. Eu fiz um pouquinho maior do que a anterior, logicamente, porque eu vou utilizar um boleador um pouco maior, tá? Mas isso não é uma regra, faça do tamanho que você achar melhor. Então, vou continuar aqui os pontos regulares dentro da nossa linha que acabamos de traçar.
Então aqui eu completei mais uma fileira de pontilhados, de pontos regulares. Olha como já deu uma outra carinha, né? Fica bem mais preenchido, fica bonito, mais acabado, né? Eu gosto bem mais assim. Se você quiser fazer mais fileiras de pontos regulares, fique à vontade, faça, que fica lindo, tá? Mas agora nós vamos partir para o nosso próximo adorno, nosso próximo padrão aqui da mandala. E nós vamos utilizar o tom laranja.